Vikings! O nome por si só desperta um medo primitivo e reverência. Estes não eram apenas guerreiros, eram titãs do terror, conquistadores que gravaram suas sagas na própria face da Europa. Eles saquearam, pilharam, exploraram, empurrando os limites do que se acreditava possível. Dos fiordes gelados da Noruega às costas banhadas pelo sol do Mediterrâneo, seus navios longos trouxeram uma onda imparável de destruição. Eles conquistaram reinos, navegaram oceanos e semearam terror nos corações de civilizações inteiras. Mas havia uma pessoa que fez esses guerreiros imparáveis tremerem de medo. Uma menina de 12 anos. E a razão vai explodir completamente sua mente. Número 1. A cultura guerreira que não conheceu o medo. Para entender quão incrível é esta história, você precisa compreender a magnitude absoluta da coragem viking. Estes não eram soldados comuns seguindo ordens. Os vikings foram criados desde o nascimento para abraçar a morte em batalha como a maior honra imaginável. Eles acreditavam que morrer gloriosamente em combate lhes garantiria um lugar no Valhalla, o salão dos mortos, onde festejariam e lutariam pela eternidade ao lado dos deuses. Isso não era apenas um sistema de crenças, era o núcleo de sua identidade. Crianças vikings aprendiam a manejar armas antes de conseguirem andar adequadamente. Elas cresciam ouvindo contos de guerreiros lendários que enfrentavam probabilidades impossíveis sem hesitar. O medo para um viking não era apenas fraqueza, era fracasso espiritual. Eles navegavam em tempestades que aterrorizariam marinheiros modernos, atacavam em batalhas superados 10-1 e exploravam territórios inexplorados onde a morte espreitava em cada esquina. Então, quando eu te digo que esses guerreiros sem medo estavam aterrorizados com uma criança, você precisa entender quão devastadora essa revelação realmente é. Número 2. A criança misteriosa que desafiou toda a lógica. Seu nome era Tora, e ela vivia em um pequeno assentamento na costa do que hoje é a Dinamarca, por volta do ano 1034. Mas Tora não era uma menina comum qualquer. Desde o momento em que conseguiu falar, coisas estranhas começaram a acontecer ao seu redor. O gado ficava doente quando ela se irritava. Tempestades apareciam subitamente quando ela chorava. E o mais aterrorizante de tudo, ela parecia saber coisas que nenhuma criança deveria saber. Ela predizia os resultados de batalhas antes que acontecessem, alertava sobre ataques dias antes de ocorrerem e falava sobre eventos acontecendo a centenas de quilômetros de distância com precisão assombrosamente. Os aldeões locais inicialmente descartaram esses incidentes como coincidência, mas conforme Tora crescia, suas habilidades se tornaram impossíveis de ignorar. Ela podia olhar nos olhos de uma pessoa e dizer exatamente como ela morreria. Ela conhecia os nomes de guerreiros vikings que nunca havia conhecido e podia descrever seus navios, suas armas e seus segredos mais sombrios em detalhes perfeitos. A palavra sobre essa criança misteriosa começou a se espalhar por todo o mundo viking como fogo selvagem, carregada por comerciantes, viajantes e sobreviventes aterrorizados de suas previsões. Número 3. A profecia que abalou o Império. Mas não eram apenas as habilidades sobrenaturais de Tora que aterrorizavam os vikings. Era uma profecia específica que mudaria tudo. Durante uma reunião de chefes locais, Tora, de 12 anos, ficou diante desses guerreiros endurecidos pela batalha e entregou uma previsão que os assombraria por gerações. Ela declarou que qualquer viking que ousasse prejudicá-la ou a sua aldeia não apenas morreria, mas seria amaldiçoado a vagar pela terra como um espírito desonrado, negando-lhe para sempre a entrada no Valhalla. Na cultura viking, isso era literalmente um destino pior que a morte. Ser negado o Valhalla significava vergonha eterna, exílio espiritual e a destruição completa de tudo que eles consideravam sagrado. Mas Tora não parou por aí. Ela continuou descrevendo em detalhes vívidos como guerreiros específicos na sala encontrariam seus fins, nomeando datas, locais e circunstâncias com tal precisão que homens adultos começaram a chorar. Ela lhes falou sobre suas famílias, seus medos ocultos e suas vergonhas secretas. Quando ela terminou de falar, esses guerreiros lendários estavam de joelhos, implorando por seu perdão e misericórdia. Número 4. Os eventos sobrenaturais que provaram seu poder. O que aconteceu em seguida cimentaria a reputação de Tora como a pessoa mais temida no mundo viking. Dentro de semanas de sua profecia, cada previsão que ela havia feito começou a se tornar realidade com precisão aterrorizante. Guerreiros que haviam rido de suas palavras se encontraram enfrentando as mortes exatas que ela havia descrito. Navios afundaram em tempestades que ela havia previsto. Batalhas foram perdidas precisamente da maneira que ela havia predito. E o mais arrepiante de tudo, aqueles que haviam mostrado desrespeito a ela começaram a relatar encontros sobrenaturais. Eles falavam de aparições fantasmagóricas, doenças inexplicáveis e uma sensação esmagadora de pavor que os seguia onde quer que fossem. A palavra se espalhou por toda a Escandinávia de que essa menina de 12 anos possuía poderes além da compreensão humana. Grupos de ataque vikings literalmente mudariam de curso para evitar sua aldeia. Chefes enviariam presentes e tributos de
de centenas de quilômetros de distância, esperando ganhar seu favor. Os guerreiros mais temidos da época se benziam e sussurravam cânticos protetores à mera menção de seu nome. Número 5. O legado que sobreviveu à própria morte. A influência de Thora se estendeu muito além de sua vida curta. Ela morreu aos 16 anos, mas seu impacto na cultura viking foi permanente e profundo. O medo que ela incutiu era tão profundo que mudou fundamentalmente como os vikings abordavam a guerra, a espiritualidade e sua compreensão do poder em si. Gerações de guerreiros vikings contariam histórias da menina que podia amaldiçoar almas e prever a perdição. Sua aldeia se tornou um local de peregrinação, onde guerreiros viriam buscar bênçãos e evitar maldições. O próprio conceito de retribuição sobrenatural se entrelaçou no folclore viking, criando uma nova camada de complexidade espiritual em sua cultura guerreira. Evidências arqueológicas sugerem que os padrões de ataque viking realmente mudaram durante e após a vida de Thora, com certas áreas costeiras sendo completamente evitadas por décadas. O impacto psicológico de uma menina de 12 anos havia literalmente redesenhado o mapa da conquista viking. Esta é a incrível história verdadeira de como as habilidades sobrenaturais de uma criança colocaram os guerreiros mais temíveis da história de joelhos. É um lembrete de que às vezes a arma mais poderosa não é uma espada ou um machado, mas a capacidade da mente humana para o medo e a crença. Os vikings conquistaram grande parte do mundo conhecido, mas nunca puderam conquistar o terror inspirado por uma menina extraordinária que manejava poderes além de sua compreensão. Se esta história te impressionou tanto quanto me impressionou, certifique-se de curtir e se inscrever para mais mistérios históricos incríveis. O que vem a seguir abalará sua compreensão de poder e medo ainda mais. Na próxima semana estou revelando o imperador romano que era tão incrivelmente aterrorizante, tão impiedosamente tirânico, que sua própria guarda pretoriana, os protetores de elite do império, abertamente preferiram cometer suicídio a suportar mais um dia servindo-o. É uma história de loucura, poder absoluto e o ato supremo de desafio. Confie em mim, você absolutamente não vai querer perder. Suas aulas de história estão prestes a ficar muito mais sombrias e emocionantes.